Vídeo novo com uma nova perspectiva sobre a pandemia e uma mensagem bem mais curta e mais direta para ser mais clara. Você provavelmente viu a live onde eu explico e descrevo os cenários que a gente podia ter no Brasil, dependendo do esforço que a gente fizesse para suprimir o coronavírus, de acordo com um dos estudos que orientam a tomada de decisões internacional. Agora, esse mesmo grupo que produziu aquele estudo revisou os cenários com base nos dados mais atuais e trouxe boas notícias. Quem fez aquela análise que eu expliquei na live de 20 de março foi o Centro de Análises de Doenças Infecciosas do Imperial College de Londres, que é a instituição que monta o time de cientistas que orientou a OMS e o governo inglês na resposta contra a SARS, contra a gripe aviária e contra a gripe suína de 2009. Nas palavras do New York Times, eles são o padrão ouro dos modelos de análise que orientam políticas públicas e foram quem mudou a política de combate inglesa da Covid-19 para uma restrição bem maior de circulação de pessoas. O que acontece é que o estudo de 16 de março que eu cito tem duas partes. Uma delas mostra o cenário de cada medida, o que ia acontecer se os Estados Unidos e a Inglaterra não fizessem nada, se eles tomassem algumas medidas de prevenção e se parassem completamente o país. E a projeção dessa análise, a conclusão do estudo e do time deles foi que se não tomassem as medidas mais extremas e em pouco tempo, o número de vidas em risco é muito alto, tanto que o governo inglês se mobilizou. E tem uma outra parte que discute como a gente podia parar e sair dessa parada mais extrema de supressão, com tudo fechado, para umas medidas mais brandas, como deixar uma parte da população circular e o que seria possível. Essa parte do estudo foi mais questionada por outros pesquisadores e ainda estava bem certa, tanto que por isso que eu não discuti ela naquela live. Só que de lá para cá, com mais dados e com estimativas mais realistas da mortalidade e do espalhamento da Covid-19, eles revisaram as análises e eu queria comentar como agora o cenário é bem mais animador. Eles revisaram um pouco o total de vidas que poderiam ser perdidas sem fazer nada e dessa vez analisaram o Brasil também. E os números que eles dão para cá, se a gente não tivesse feito nada, ainda são muito graves, só que muito está sendo feito. O que eles revisaram e descrevem melhor agora é quantas vidas esses esforços que a gente já tomou podem poupar. Segundo eles, se os países adotarem medidas de supressão como as nossas, cedo, como a gente fez, a maior parte das vidas podem ser salvas. E pela comparação deles, o Brasil entra na categoria de países que não têm populações mais velhas, mas têm populações mais pobres, em grandes densidades e que têm mais complicações como diabetes e hipertensão, o que são mais motivos para a gente ter agido cedo. As recomendações do estudo e da equipe que orienta a OMS ainda é de manter as medidas de distanciamento e a gente ainda vai ter uma demanda por atendimento hospitalar maior do que a infraestrutura que a gente tem suporta. Só que com o que a gente fez até agora, a gente pode ter ganho tempo para aumentar essa infra e produzir o que mais a gente vai precisar daqui para frente, que é teste. Segundo essa nova análise, o aumento de leitos e as medidas de distanciamento que a Inglaterra, por exemplo, tomou, já podem ter sido suficientes para reduzir muito o número de vítimas de centenas de milhares para dezenas de milhares e para o país poder sair antes dessa etapa de mitigação. Como os ingleses vão saber se o que eles fizeram foi suficiente e quando eles podem retomar atividades? Com testes. E como nós vamos saber qual é o cenário brasileiro daqui para frente? Com testes também, só que tem uma outra comparação. Até o dia em que eu estou gravando esse vídeo, 26 de março, os nossos números de casos e de mortes estão crescendo num ritmo parecido com os números da Espanha no começo do surto deles, dobrando a cada 3 dias mais ou menos. E a Espanha já está num ponto onde eles não têm mais leitos hospitalares e devem passar por vários problemas que a Itália passou e até mais sérios, como você pode ver no noticiário, apesar de terem uma população menor. Só que como nós tomamos as medidas de distanciamento aqui, como fechar aglomerações, comércios e outros bem antes da Espanha, e a gente está mais ou menos 2 semanas atrás do surto, já que os nossos casos começaram aqui quase meio mês depois da Espanha, isso quer dizer que se até o começo da segunda semana de abril a gente não chegar no ponto onde a Espanha já está, foram as medidas que a gente tomou aqui que mudaram o cenário. O que ainda é olhar para o passado, como eu já expliquei em outros vídeos, e para a gente realmente saber o quão bem a gente está indo e como a gente pode retomar atividades, o isolamento que a gente adotou até aqui pode ter dado tempo para produzir mais testes para a gente entender o cenário. A Coreia do Sul está lidando com o problema sem precisar parar, a China já está retomando a economia e a gente já está pensando em várias estratégias de como dar os próximos passos depois do distanciamento. Só que tudo isso depende de testes e de saber quantas pessoas realmente estão infectadas. Então, como disse a médica epidemiologista Alice Stewart, que foi quem descobriu a ligação entre radiação e leucemia, sobre o que é responsável fazer quando a gente tenta medir causa e efeito, e o que é responsável numa hora dessas, a arte do jogo é buscar o julgamento correto, dado o peso da evidência, sabendo que esse julgamento tem que mudar sob a pressão de novas observações. Por isso,
fica o recado. Um dos grupos nos quais eu me baseio vem revisando as estimativas por causa das medidas que os países estão adotando e nós, felizmente, também adotamos. Eu vou deixar o link do estudo no Saiba Mais e isso não quer dizer que o problema agora é menor. Isso quer dizer que as ações que a gente tomou até aqui tendem por resultados melhores e por menos tempo mais cedo do que o esperado. Felizmente a gente está caminhando no melhor cenário e isso me dá esperanças da gente retomar a vida antes e de uma maneira muito melhor que poderia ter sido se a gente não tivesse agido tão cedo. Eu peço de novo para vocês compartilharem esse vídeo quanto puderem, assim como vocês fizeram com a outra mensagem de antes, e peço, fiquem em casa o quanto puderem até a gente poder entender melhor esse cenário. Os números podem ser revistos, os danos podem ser minimizados, mas vidas são irrecuperáveis.